seja bem-vindo, seu amigo economista. Terceiro vídeo dessa série. Falamos sobre a crise nas bolsas de valores, a disputa entre a Arábia Saudita e Rússia e agora as principais consequências econômicas para o Brasil e para o mundo no eventual novo patamar de preços de petróleo. Alguns dos argumentos já foram repassados nos outros vídeos, mas agora eu vou concentrar nas consequências econômicas. Para as empresas de petróleo, inclusive a Petrobras, um patamar de preços muito baixo do petróleo é muito complicado. Como eu falei, pelo óbvio, um produto que você vende cai de preço. Isso é ruim para as suas receitas, para o seu lucro. Mas no caso da Petrobras em particular, que ela produz especialmente em áreas de difícil acesso, mais caras, mais custosas, se o patamar de preço de petróleo ficar muito baixo, aí 20, 30 dólares, pode inviabilizar a produção em muitos dos seus campos. Então é uma situação extremamente delicada, porque ela veria sua produção, seu custo de produção ser maior do que a remuneração pela qual ela venderia o seu barril de petróleo. É claro que todo mundo espera que isso seja transitório, mas uma empresa não pode ter receitas tão afetadas assim por muito tempo. E ela não teria meios de solucionar esse problema. Seria uma situação bem complicada para as principais empresas de petróleo, principalmente quem produz em lugares de maior custo, como a Petrobras e outras companhias mundo afora. As pequenas companhias que produzem o tal shale gas nos Estados Unidos, que é um petróleo a partir de rochas, também teriam muita dificuldade. Estaria em uma situação bastante delicada. Países que são muito dependentes da receita de petróleo, como a Rússia, por exemplo, que é um pivô dessa crise, Venezuela, então nem se fala, assim, a receita daqueles países é muito dependente da produção de petróleo. Então, de imediato, teriam sérios problemas. Isso estimularia a Rússia, a ideia é que isso aí estimularia a Rússia logo a entrar num acordo com a Arábia Saudita e evitar que os preços se estabilizem nesse patamar tão baixo. Por exemplo, o Brasil, em especial o Rio de Janeiro, depende muito da produção de petróleo. E aí os governos estadual do Rio de Janeiro e vários municípios dependem muito do royalties de petróleo. Se a produção de petróleo diminuir muito, fica um desastre para estados e municípios já financeiramente debilitados. Então, isso influencia muito a condição econômica, financeira dessas regiões. E para o mundo como um todo, se você tem um preço de petróleo mais baixo, se você é um consumidor de petróleo, isso pode ser interessante, porque você vai ter um menor custo. Por outro lado, o dólar está se valorizando, então a questão cambial, para quem não tem dólares, assim, fora dos Estados Unidos, isso compensa um pouco esse preço do petróleo, porque se o câmbio, mesmo que o preço caia, se o câmbio está mais caro, você tem um custo um pouco maior, enfim, aí compensa um pouco essa redução de preços. E, enfim, você inviabiliza uma série de outras fontes energéticas renováveis, que, enfim, teriam um menor impacto ambiental e tudo mais. Então, energia, por exemplo, solar, as renováveis em geral, né, solar, eólica, enfim, que são mais caras, e, enfim, o etanol brasileiro também, são essas fontes que seriam bastante prejudicadas e influenciadas por um preço de petróleo mais caro, mais barato, porque na medida que você é um consumidor, você vê lá as suas opções. Eu posso comprar energia de tais fontes. Se o petróleo está mais barato, naturalmente você vai demandar ou procurar mais fontes de derivados de petróleo, e aí tem essa consequência negativa do impacto ambiental. Enfim, existem questões econômicas bastante objetivas, questões políticas muito claras também, para estados e municípios do Brasil, mas principalmente para produtores como a Rússia, que tem capacidade de influência e que foi o pivô dessa crise com a Arábia Saudita. Então a tendência é que seja um período aí turbulento, ninguém sabe dizer que vai durar uma semana, um mês, vários meses, mas a questão é que essa disputa tende a ter novos capítulos, que a gente vai comentar quando surgirem as novidades.
mas tem muita expectativa e especulação. A gente pode produzir cenários, assim como eu falei, se acontecer isso, a consequência é essa. Mas ninguém sabe objetivamente o que vai fazer. As peças ainda estão sendo jogadas e esse foi só, digamos, um primeiro lance muito importante, com vários outros ainda para acontecer. Vamos acompanhar e na medida que as coisas forem acontecendo a gente comenta por aqui. Um abraço.